Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo, eu quero aqui nesse vídeo contar uma experiência que eu passei sobre o jejum, isso mesmo. Alguns anos atrás, isso já tem bastante tempo, bastante anos, mas foi uma experiência que me marcou na época. Eu já até gravei anteriormente sobre essa experiência sobre o jejum que eu passei alguns anos atrás. E eu quero aqui falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo, amém? Mas antes, eu quero saber como que você está. Se você estiver bem, coloca aqui embaixo, eu estou bem. Mas se você não estiver bem, deixa que o seu pedido de oração, seja pedido financeiro, pedido espiritual, pedido na área da saúde, pedido na área da libertação, independente do seu pedido, eu vou estar orando como eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito aqui do canal e oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Eu me lembro alguns anos atrás, isso foi bem no início da minha conversão, da minha decisão a Cristo. Eu me lembro que eu recebi um convite de uma pessoa que eu tenho contato dela até hoje. Eu recebi um convite dela, uma irmã, né? Ela é uma pastora hoje, mas eu recebi esse convite dessa irmã e ali naquele convite eu fui ministrar uma igreja que ela estava de frente na direção junto com seu marido, com o seu esposo. E não, isso foi bem no início, ela não era nem a líder, né? Antes tinha um outro líder lá, né? Corrigindo aqui minha fala, isso tem muitos anos, ela ainda não era líder lá dessa congregação, era uma congregação, uma filial de uma igreja que ela congregava na época. E antes deles serem os líderes dessa igreja, anteriormente tinha um líder lá. E ela, acho que ela era líder de mulheres, isso, ela era líder lá de mulheres, essa irmã, que hoje ela é uma pastora. E ali, irmãs, eu fui lá nesse culto, era um culto de mulheres, levou uma palavra lá para as mulheres. E era assim, bem o início mesmo da minha conversão, estava começando a estar ali ministrando. E enfim, irmãs, sei que eu jejuei, pedi ao Senhor uma palavra e fui ministrar lá nessa igreja. Chegando lá nessa igreja, irmãs, um pastor que estava lá na direção, que não era ela e nem o esposo dela, eles passaram a ser os líderes dessa congregação depois desse pastor. Mas anteriormente era um pastor, um líder que estava lá. E eu entrei, né, sentei, dobrei meu joelho, agradeci ao Senhor por ter me levado até ali, dobrei meu joelho e sentei. E ali, né, eu sentei lá atrás, depois uma irmã, ela mesmo, me convidou para sentar lá na frente, fui. E fiquei ali ligada com Deus e com o Espírito Santo, ligada na dinâmica do culto. Ligada na dinâmica do culto. E eu ali, irmãs, ligada ali naquela dinâmica daquele culto, o que aconteceu? Eu ali ligada, eu atenta, né? Fui vendo ali mais ou menos o transcorrer do culto. E eu me lembro da palavra que Deus me deu até hoje, foi Débora, Juízes 5, Juízes 4, 5, capítulo 4, capítulo 5. Irmãs, e chegando lá, amada igreja, eu tentei ali me inteirar como que era o mover de Deus naquele culto. E eu ouvi o pastor falar, a pessoa que estava lá, né, na frente do trabalho, ele falando, né? Olha, irmãos, me ensinando para a igreja. Existem certas coisas que hoje já saíram de moda, não precisa mais fazer, não. E eu tô lá sentada ouvindo. Ele, olha, hoje não precisa jejuar.
Ele falando, esse pastor falando. E eu lá sentada, eu ouvindo, não, hoje não precisa jejuar não. E os membros lá, né, as pessoas sentadas ouvindo ele falar. Olha, irmãos e irmãs, hoje em dia esse negócio de ficar sacrificando o corpo, ficar jejuando, isso aí não é de Deus, Deus não quer isso não. Falou, irmãs, diante de Deus. Esse negócio de jejum, você sacrifica o corpo, Deus não quer isso não. Ficar sem comer, falando lá. E eu sentada assim, fiquei olhando para ele lá pregando, assim mesmo, irmã. Eu fiquei assim, olhando. E ali, eu não era membro da igreja, né? Eu nem conhecia, nunca nem tinha ido lá. Eu fui convidada para ministrar. Olha, mas existem certos assuntos que requerem uma ética, né? Se você vai para ministrar, você vai para ministrar, né? Mas vamos aqui, aí ele falando. E ele ainda falou assim, olha, irmãos e irmãs, eu digo mais, esse negócio também de ficar subindo em monte, isso aí também, Deus não quer isso não. Ficar sacrificando, orando no monte, a Bíblia diz... Entra no teu quarto. Irmãs, diante de Deus, realmente a Bíblia diz isso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, teu pai que te vê em secreto te recompensará. Agora, ficar indo para monte, subindo em monte igual cabrito, irmãs, ele utilizou essa expressão. E ele ouviu, depois a oportunidade foi passada para as irmãs, elas louvaram, o culto aconteceu. Aí, né, Deus me usou pela misericórdia, eu levei lá a palavra, foi uma benção. Aí no final do culto, esse pastor veio falar comigo. Ele é um missionário, que benção a palavra, um senhor, irmãs, um senhor, um ancião. Um ancião, irmãs. Diante de Deus, um ancião, um missionário, que pensa essa palavra. E foi falar comigo, né, que no final estava lá no pátio assim, da igreja, conversando com algumas pessoas, e me chamaram lá, porque prepararam um lanche lá, e eu fui. Ele é um missionário, que bênção, hein? Você é de qual igreja? Aí eu falei, eu era recém-convertida, irmãs. Aí eu fiquei olhando, pastor, quer dizer que não precisa jejuar? Eu assim mesmo, séria. Isso aí que o senhor falou, né, pastor? Como que é isso, pastor? Realmente não precisa? Como que é isso daí, pastor? Ele, não, minha filha. Realmente não precisa, não. Conforme eu falei ali, não, Deus não quer isso, não. E ali, irmãs, eu fiquei assim, ouvindo, eu fiquei séria. Fiz assim uma expressão para ele, de sério, ouvindo. Quem me conhece bem, quem convive comigo, me conhece bem. Já sabe que quando eu tô séria, olhando, séria, quando eu tô assim, séria, olhando, é porque eu tô assim, mas desaprovando. Quando eu tô séria, olhando assim, eu fiquei séria, fiquei olhando assim pra ele, e no meu pensamento, ligada ali com Deus, eu falei, Jesus, eu não creio nisso que eu tô ouvindo aqui, Senhor. E eu queria ler aqui uma palavra, viu, irmãs? E dizer para você que o próprio Jesus, ele vai falar que enquanto o noivo ele estivesse ali juntamente com os discípulos, que os discípulos não precisariam jejuar. Mas que chegaria um tempo em que o noivo ele seria retirado, então
os discípulos, os servos, os discípulos, eles iriam jejuar. O esposo, na verdade ele fala o esposo, e que chegaria o tempo que eles iriam precisar jejuar. Então, irmãs, aqui em Marcos capítulo 9, a Bíblia vai dizer, versículo 18, que diz assim, 17, 18 em diante. E um da multidão respondeu, disse, mestre, trouxe-te o meu filho que tem espírito mudo, e onde quer que apanha despedaço ele espuma, arranja o dente, e vai se secando, e eu disse aos seus discípulos que os expulsasse, e não puderam expulsar. E eles responderam, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou-se ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas das vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos expulsar? E disse-lhe, esta casta não sai somente por alguma coisa a não ser por jejum e oração. Se nós não jejuarmos, nós iremos fracassar. Se nós não tivermos a disciplina espiritual do jejum, nós iremos perecer. Se nós não jejuarmos e orarmos, somente orarmos, a oração ela tem muita eficácia. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, mas a oração ela potencializa ainda mais. E um dos maiores adversários e interessados que não quer que eu e você jejue é o diabo Satanás. Ele não quer que eu e você nós venhamos a jejuar. A disciplina e a direção é mais importante do que qualquer outra coisa. O inimigo ele quer que nós venhamos a estar distraídos, alheios, absortos e cada vez mais negligenciando o altar, distanciando da santidade, distanciando de uma vida com Deus. Esse vídeo é um vídeo que tem por finalidade te incentivar ao jejum. Eu já tive muitas vitórias pelo jejum. E eu sei que não existe atalhos para vitórias no reino de Deus. Se Jesus, que era Jesus, ele jejuava, imagina eu e você no meio desse mundo corrompido, perverso. Sem jejum e oração, nós não conseguiremos suportar. Então, lutas, batalhas, dentro de casa, na saúde, com finanças, no emprego,
Se não for pelo jejum e pela oração, nós não iremos conseguir avançar. Você que está com algo aí que é impossível, você que não está conseguindo ter vitória, vai para o jejum. Começa às 6 horas da manhã, entrega meio-dia. Começa então meia-noite do dia anterior, entrega meio-dia. Começa pela manhã e fica o dia inteiro. Se você não tem essa disciplina, não está acostumado, acostumada, faça ali umas horas. O importante é que nesse horário você leia a palavra e que você ore. Se você não tiver condições de jejuar, porque está trabalhando, eu nem recomendo muito que você faça jejum no trabalho. Eu não sou muito adepta, né? Porque coisas esquisitas podem acontecer no trabalho. E antes de tudo, nós precisamos zelar pela nossa segurança. No entanto, só quem sabe da sua necessidade é você e Deus. O tamanho da tua urgência, o tamanho da tua aflição. De repente, lá no teu trabalho, você pode fazer porque é você e Deus. Embora eu não concorde muito, mas você vai estar ali numa ligação com Deus. Se você puder fazer esse jejum no período que você estiver na sua casa, melhor ainda. Não, eu vou fazer de 6 à meia-noite. Os horários, eles são adaptáveis à tua realidade. Não existe um padrão. O único padrão que nós precisamos alcançar é o padrão da intimidade com Deus, de nos adequar àquilo que Deus já deixou determinado na palavra. Então, minha irmã e meu irmão, eu não sei qual é a tua necessidade, mas essa pessoa está equivocada, que eu falei no início do vídeo. E eu contei aqui, eu passei por essa experiência. E o fogo arderá continuamente sobre o altar. Como ter o fogo se a lenha está fraca? Então, toma posse dessa palavra. Eu creio que você não chegou aqui em vão. Eu creio que você está aqui até o final aqui dessa palavra, 17 minutos e 55 segundos. Coloca aqui embaixo, ligando sua fé com a minha e declarando no mundo espiritual. Irmã Raquel, eu creio nessa palavra e eu tomo posse dessa palavra e eu vou me esforçar. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Deus de misericórdia, Deus grande, eterno, poderoso, majestoso. Tu és aquele que entra aonde não conseguimos entrar. Tu és aquele que trabalha onde nós não conseguimos trabalhar. Tu és aquele que opera. Tu és aquele que está aqui, Senhor, através desse vídeo, me usou pela tua infinita bondade. Toma a vida dos teus servos nas tuas mãos. Toma a vida das tuas servas nas tuas mãos. E esse vídeo é um vídeo de chamamento ao jejum e à oração. Guarda a vida do meu irmão e da minha irmã. E existem castas de demônio, legiões de demônio que saem com jejum e oração. Muito obrigada, Senhor, pelo teu agir e pela tua manifestação, crendo na vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Graças a Deus. Fica na paz. Deus abençoe.